uma pessoa que não sabe nada, uma pessoa que tem medo e não sabe nada, como que ela deve investir? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pergunte. Meu nome é Michael Lima, eu sou educador financeiro e aqui no Pergunte eu respondo as dúvidas da minha audiência. Eu achei muito legal, muito bacana essa pergunta de hoje do Carlos. E ele pergunta o seguinte: uma pessoa que tem medo, ou seja, a pessoa tem medo de perder dinheiro, né? Porque você já trabalhou, poupou aquele dinheiro, deixou de gastar, então eu entendo que tem medo de perder dinheiro. E isso é muito bom, tá? Isso significa que você, Carlos, valoriza o dinheiro, então você tá de parabéns, tá? Uma pessoa que tem medo e não sabe nada. Eu vou imaginar aqui que não sabe nada é uma pessoa que sabe abrir conta poupança, né? Eu vou imaginar que você sabe investir só na poupança, não é isso? Como que ela deve investir? Então vamos lá, vou passar aqui um passo a passo para você, lembrando que tudo que eu falar aqui é um conteúdo educativo, às vezes a língua trava, mas o importante é que você pode aprender com esse conteúdo educativo e que ele não é indicação de investimento. Mais importante de tudo, para quem não sabe nada, é você ter o hábito de poupar. Isso é a primeira coisa mais importante. Então eu vou te falar a primeira, a segunda e a terceira coisa mais importante dentro desse contexto aqui. De quem tem medo, não sabe nada e como que você deve investir. Tá? Então, primeira coisa, eu vou partir do princípio da primeira coisa mais importante, que é ter o hábito de poupar. Isso é super importante. Pensa comigo. Uma pessoa que poupa R$ 500 por mês, lá dos seus 20 anos, por exemplo, tá? Até os seus 70 anos de idade. Só um exemplo hipotético, tá? Ela vai ter muito mais dinheiro que uma pessoa que pega R$ 10.000 e sai investindo por aí sem conhecimento. Tá? Então eu vou partir do pressuposto que você já considera que o hábito de poupar todo mês um pouquinho, eu dei o exemplo de R$ 500, mas pode ser 50 a R$ 200 para começar, tá? Se for mais, melhor ainda. Se for pouco, não há problema. O hábito de poupar é importantíssimo para te desenvolver como investidor, como investidora. Bacana? Michael, eu tenho dívidas. O que eu faço? Poupa um pouquinho e desenvolve uma estratégia para cuidar, né, e dirimir, ou seja, reduzir essas dívidas. Bacana? Então, a primeira coisa mais importante é ter o hábito de poupar. Segunda coisa mais importante de tudo nesse cenário. Deixa eu dar uma molhadinha na garganta. Segunda coisa mais importante é, antes de a gente falar tecnicamente de quais investimentos, de como fazer. Segunda coisa mais importante é cuidado com as taxas. Não pague taxas. Evite taxas. Geralmente aquela tua conta corrente lá no banco tem uma taxa. Para que aquilo? Geralmente a taxa da conta corrente é para você pegar cheque, para você tirar extrato. Hoje em dia nem se usa mais isso. Você visualiza ali no caixa eletrônico, ou pode tirar um extrato por mês, ou olhar no internet banking. Geralmente você paga taxas que você não precisaria pagar. Isso acontece também quando você não olha o extrato da tua conta e eles colocam lá muitas vezes um seguro e você nem percebe. É muito comum isso acontecer. Muito comum. Tem muita gente que vem aqui comentar: Michael, colocaram um seguro e eu nem sabia. Né? Ou seja, faltou clareza do banco, da instituição financeira nessa questão da comunicação. Então, segunda coisa mais importante, não pague taxas. Dá uma olhadinha em taxa de conta corrente. Dá uma olhadinha em seguros que você não pediu, não solicitou, não contratou. E dá uma cuidada também quando a gente fala sobre investimentos. Por quê? Existem fundos de investimentos que cobram taxas. Então, cuida com as taxas. Consórcio é uma modalidade de poupar em que você paga taxa. Então, a segunda coisa mais importante é ter muito cuidado com as taxas. Aprendeu a poupar,
Primeira coisa mais importante. Cuidou das taxas. Segunda coisa mais importante. Veja que é um passo a passo aqui. Aí agora sim, a terceira coisa mais importante. Quer aprender a investir? De verdade, eu vou ensinar um exercício aqui para você. Você vai pegar uma caneta. Por acaso, peguei uma caneta de banco aqui. Só serve para isso, para a gente ganhar a caneta de presente, né? Eu vou deixar escondido o patrocínio aqui pro meu lado. Você vai pegar uma caneta, vai pegar um papel e você vai escrever. Você vai fazer um exercício. O que você vai fazer? Você vai listar os investimentos, mas não é qualquer investimento. Deixa eu tentar te explicar o seguinte. Se você ficar com dúvida, pergunte aqui nos comentários. Bacana? Então vamos lá, contextualizando. Uma pessoa que tem medo e não sabe nada como deve investir. Terceira coisa mais importante. Os investimentos, eu estou falando de investimento legalizado, regulamentado pelo mercado financeiro, pela CVM, pelo Banco Central. Tá? Não estou falando de pirâmide, de cheio de porcaria que está infestada aí no mercado financeiro e toda a vida esteve, né? O golpista só muda de lugar, no final das contas. Estou falando de investimentos legalizados e autorizados. Investimentos centenários, normal, que já existe mesmo. Os investimentos, eles basicamente se dividem em dois grandes grupos. O grupo de investimentos que a gente faz no que é chamado de bolsa de valores. Lá é um lugar para ganhar dinheiro, mas vai exigir mais conhecimento. Não é esse tipo de investimento que eu quero que você liste no seu caderno agora. Ou quando você puder, pausar o vídeo, pegar caneta e papel. Eu quero que você liste os investimentos de renda fixa. Esse nome renda fixa é um nome para investimentos parecidos com a poupança. Por quê? Porque a poupança é um exemplo de um investimento de renda fixa. O que é um investimento de renda fixa? É quando você empresta dinheiro para uma instituição financeira e essa instituição financeira te paga juros. É exatamente isso que acontece com a poupança. Só que a rentabilidade da poupança a gente sabe que ela deixa muito a desejar. Então vamos lá, exercício na prática, lembrando, não é indicação. Lista o nome dos investimentos de renda fixa e escreve do lado o significado de cada um deles. Michael, mas quais são os investimentos de renda fixa? Você pode dar um Google. Ou você pode anotar. Eu vou te citar agora os investimentos de renda fixa e vai lá no Google e escreve o que é poupança. Vamos começar, vamos listar a poupança, que é o primeiro. Porque tem gente que não sabe. Muita gente não sabe. Aí você vai escrever poupança, 2 pontos, e vai definir do lado. Pesquisa no Google daí, tá? Segundo investimento, CDB. C de casa, D de dado, B de Brasil. CDB. Você vai colocar 2 pontos e vai escrever do ladinho o que ele é. Escreve, porque se você só ler, o teu sistema de aprendizado é diferente de você ler e passar para o papel. Mas, Michael, eu estou fazendo isso e na hora de passar para o papel, será que está certo? Volta aqui nas redes sociais do Michael Lima Investidor, do Método Começar a Investir e comenta. Michael, CDB é tal coisa? É isso? E a gente vai criando essa comunidade aqui, onde vocês vão aprendendo a investir, tá? Então, lista os investimentos de renda fixa e do lado vai colocando o significado de cada um deles. Os investimentos de renda fixa que você vai listar são poupança, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, fundos de renda fixa e títulos públicos federais que são acessados através de um programa chamado Tesouro Direto. Espero que eu tenha ajudado a responder a pergunta do Pergunte de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.